Kevin McDermott, né? E o Jeremy Agnew vão publicar um livro sobre a história da Internacional comunista de Lenin a Stalin. Mikhail Narinsky vai publicar um livro chamado Centro e Periferia, a história do Comintern à luz dos novos documentos. Então você tem pesquisadores de muitos países agora acessando esse material, né? Muito desse material do Comintern estava no Centro Russo para Preservação e Estudo de Documentos Históricos Contemporâneos, que era o antigo arquivo central do Partido Comunista da União Soviética, né? Ficava em Moscou. Então você tem, vou dar um exemplo, Andrew Thorpe, né? É um professor da Universidade de Exeter. Ele escreve sobre o Partido Comunista da Grã-Bretanha. Ele vai fazer essa pesquisa específica lá. O Guillaume Bourgeois, né, que é professor da Universidade de Nanterre, vai escrever sobre o Partido Comunista Francês. Aldo Agosti, da Universidade de Turim, escreve sobre o PCI. O Barry Carr, né, que é um australiano, professor da Universidade La Trobe, em Melbourne. Conheci ele na Austrália, fui professor visitante na Universidade Nacional da Austrália, vários anos atrás. Conheci o Barry Carr, que é um dos maiores latino-americanistas desse mundo anglo-saxão, vamos dizer assim, e talvez o maior da Austrália, né? E ele escreve principalmente sobre México e Cuba, e principalmente sobre o PCN e o PCC, o Partido Comunista Mexicano, o Partido Comunista Cubano. Então você tem uma diversidade de autores, né, que começa a trabalhar a partir dessa nova documentação. Era gente que escrevia antes, mas que agora vai também trabalhar em cima desse material. Além disso, você tem, para estudar a União Soviética, você também tem uma vertente biográfica, ou seja, entender aquela experiência a partir de personalidades. A primeira que eu já mencionei, Three Who Made the Revolution, do Bertrand Wolff, que vai falar da Revolução Russa a partir de 3 personagens, né? Lenin, Stalin e Trotsky. Mas os livros sobre o Lenin, o Stalin, o Trotsky, o Bukharin vão ser abundantes, e as interpretações também. A gente conhece desde, por exemplo, no caso do Trotsky, aquela famosa trilogia do Isaac Deutscher, né? Profeta Armado, o Profeta Desarmado e o Profeta Banido, que começa nos anos 50 e depois vai até o começo dos anos 60, a publicação desses livros, né? Até alguma das mais conhecidas, que é do Robert Service, que é Trotsky, uma biografia, que é de 2009, se não me engano. Ou seja, você tem biografias escritas a partir do material que já era disponível, né? A gente lembra que o arquivo do Trotsky está numa biblioteca da Universidade de Harvard. Ele estava preocupado com o futuro daquele material, então elas estão lá. Acho que são 172 caixas de anotações, artigos, correspondência, fotografias, em torno de 20 mil documentos, né, umas 4 mil cartas. E a partir daí, então, você já tinha gente trabalhando com documentação original. Esses documentos, você tem arquivos de alguns desses personagens fora. Kerensky, se não me engano, vendeu a documentação dele para a Universidade do Texas em Austin. Se não me engano, posso estar, vale dar uma checada nisso. Então também você tem esse material. Então você tem, na verdade, uma riqueza de fontes e de arquivos que o historiador pode procurar. Eu não sei se o livro do Service, feito recentemente, é melhor do que o do Isaac Deutscher, que é o grande clássico. Tenho minhas dúvidas, imagino que não seja.
O caso do Stalin é também bastante emblemático. Você tem um livro do Stalin. Stalin é uma biografia política escrita pelo Isaac Deutscher, publicado no final dos anos 40. Ou seja, é um livro publicado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas você tem casos de gente que tenta, casos recentes de tentativa de reabilitação histórica do Stalin. Acho que a mais emblemática é de um belga chamado Ludo Martens, né? Ele escreve um livro chamado Stalin, um Novo Olhar, que é um livro, se não me engano, da década de 90. Você tem um livro mais recente, de 2002, do Eric Van Rie, que chama O Pensamento Político de Joseph Stalin, que é um livro sério, e que tenta fazer uma análise do pensamento do Stalin, mas uma análise cotejando e comparando com outros pensadores e com as ideias que circulavam na época, mas colocando Stalin como um pensamento nacionalista, ou o patriotismo, com a força do patriotismo do pensamento do Stalin maior do que seria o caso do marxismo ou do marxismo-leninismo, né? Nesse caso específico, você tem alguns livros também que são referência, né? Você tem um próprio livro escrito pelo Trotsky, né, a biografia do Stalin, que foi um livro muito mal cuidado ao longo do tempo. É um livro que estava sendo escrito quando assassinaram o Trotsky. E é um texto que foi muito editado, né? É uma edição. O livro só vai ser publicado pela primeira vez em 46, se não me engano, ou seja, depois da guerra. Eles esperam terminar a guerra, porque a gente lembra que a União Soviética estava lutando junto com os aliados contra o nazifascismo, e o livro do Trotsky vai ser um livro muito crítico ao Stalin. Então, provavelmente acreditaram que não seria interessante você fazer uma denúncia tão dura no momento em que você está no meio da guerra. O livro é publicado em 46, sob os auspícios do Charles Malamuth, que era um professor da Universidade da Califórnia, que vai mexer muito no texto. O texto vai ser bastante desconfigurado, né? E aí, só de alguns anos para cá, é que você tem naquele mesmo arquivo que está todo esse material do Trotsky, você tem esses manuscritos que tinham sido mandados para a editora Harper Brothers, publicou aquela primeira edição, e você tem o Esteban Volkov, que é o neto do Trotsky, e o Alan Woods, que é o tradutor da nova versão, e eles reconstroem o livro. E aí você tem, então, um novo livro que foi lançado recentemente, que é uma edição mais próxima do original. Quem vai poder falar muito bem dessa edição, assim, dar detalhes disso, é o próprio Cogiola, que conhece bem essa nova edição também. Você tem dois livros bastante conhecidos de dois intelectuais muito importantes. O Adam Ulan escreve Stalin, o Homem e Sua Era, e o Robert C. Tucker, né, o Stalin como um revolucionário. Os dois livros são do começo dos anos 70. Então esses dois livros acabam sendo uma referência durante décadas, né, até essas novas surgirem. Mas mesmo assim,
qualquer novo livro precisa passar por esses livros aqui. E eu não vou entrar na bibliografia do Lenin, que é enorme, né? Mas a gente lembra que você tem um livro do começo dos anos 70 que foi um livro muito polêmico, que é o livro do Stephen Cohen sobre o Bukharin. E o Bukharin, que era muito menos biografado e visto como um personagem talvez secundário se comparados ao Trotsky, ao Stalin, no livro do Bukharin, que é Bukharin, uma biografia política, foi publicado no Brasil, vocês encontram esse livro em português. O Bukharin vai ser visto, a gente está falando nos 70, mas que vai ser muito discutido depois. O próprio Cohen, se não me engano, vai fazer uma visita à União Soviética nos anos 80 para expor as ideias desse livro. E a Tamara Deutscher, que era a viúva, né, a mulher do Isaac Deutscher, o E.H. Carr, eles vão fazer muitas observações críticas nesse livro, mas quase que o livro mostra o Bukharin não só como a verdadeira ou possível alternativa política ao Lenin, ou seja, essa alternativa não teria sido Trotsky, mas na verdade o Bukharin, que é algo bastante questionável, como também o Bukharin como o precursor da perestroika e o Bukharin como aquele que deveria ser reivindicado para as novas mudanças que estavam ocorrendo na União Soviética naquele período, né? Na década de 80. É tudo muito questionável, mas o livro é bem interessante, um livro muito bem escrito. É um livro que vale a pena ser lido, né? Bem, eu vou encerrar por aqui, né? Porque eu acho que a gente já tocou em muitos pontos. Eu queria só pedir, assim, a gente combinou antes, fazer uma rodada de perguntas, né? Porque eu realmente já estou há bastante tempo e recentemente eu tenho feito muitas dessas atividades, né? Então, a gente fizer uma rodada de perguntas e aí, de qualquer forma, eu agradeço muito a paciência de vocês e muito obrigado.